Em 2026, Euphoria desistiu de ser sedutora para tentar ser honesta. E o preço dessa escolha pode ser o fim do próprio fenômeno. Fala, galera do bem! E é isso! Depois de 3 anos de um silêncio ensurdecedor, crises de bastidor que alimentaram tabloides e tal, e um elenco que cresceu física e financeiramente, né, muito mais rápido do que a própria narrativa podia acompanhar, Euphoria está finalmente de volta aí, mas não se engana, essa volta não é uma continuação, é uma ruptura. Esquece o glitter que definiu o rosto de uma geração, esquece o neon que saturou os nossos feeds aí durante tanto tempo, esquece aqueles corredores do ensino médio ali que viraram passarelas de um transe emocional, enfim. O que o Sam Levinson está entregando para a gente agora nessa terceira temporada não é só uma nova fase da história, é uma manobra desesperada de sobrevivência estética. Porque existe uma pergunta técnica, galera, que ronda essa série, que é a seguinte, e ela é mais difícil de resolver até do que qualquer arco dramático. Como é que você continua uma história quando os seus personagens já foram transformados em ícones inalcançáveis? Como é que você devolve humanidade para atores que a internet cristalizou como símbolos de luxo, de perfeição e tal? Sem medo de errar, eu te digo que Euphoria 3 é tecnicamente a temporada mais arriscada da história da HBO. Porque se tem uma série que testou a lealdade do público, foi exatamente essa. Mas esse intervalo aí de tantos anos, né, entre uma temporada e outra, não foi só um atraso, ele foi sintomático de um novo modelo de Hollywood. Rolaram roteiros inteiros jogados no lixo, rolou a perda trágica, né, de talentos como Angus Cloud, por exemplo, e, acima de tudo, a ascensão meteórica de um elenco que virou indústria. Isso foi o principal problema. Para só para tu analisar comigo. Em 2019, Euphoria era um experimento estético. Em 2026, manter Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elord no mesmo set é uma equação financeira quase impossível. O valor de mercado desses atores hoje é estratosférico, galera. E é aqui que o salto temporal deixa de ser uma sacada criativa e passa a ser uma necessidade de sobrevivência estrutural mesmo, porque eles não saíram no ensino médio porque a história pediu. Eles saíram porque a realidade dos atores tornou a premissa de adolescência, né, meio que insustentável mesmo. Como roteirista, eu te digo o seguinte, ou a série saltava no tempo ou ela morria por completa falta de verossimilhança mesmo. Isso aí não tem o que discutir. Dramaturgicamente, esse salto temporal ele resolveu o problema da idade, mas ele criou um abismo de identidade. Euphoria nunca foi só roteiro, ela foi textura também. Ela criou uma gramática visual tão forte que acabou sendo vítima do próprio sucesso. Ela virou um filtro de Instagram, sabe? Um anúncio de venda de maquiagem, mais ou menos por aí. E quando uma estética ela é totalmente absorvida pelo mercado, ela perde o poder de chocar, sabe? De emocionar. Ela vira um grande clichê. E foi o que aconteceu com essa série. O que a terceira temporada está propondo para a gente é um enfrentamento direto a esse vício visual, sabe? A chamada Euphoria High, na verdade, ela dá lugar a uma coisa opaca, meio desconfortável. É o seguinte, se antes a luz era usada para criar um estado de sonho, agora ela é usada para revelar exatamente essa ressaca. Sabe? A decupagem ela mudou completamente. Se você prestar atenção, só nos trailers que já saíram aí, você vai ver que os enquadramentos eles estão mais estáticos, a câmera não dança mais tanto, né, em volta do caos como fazia antigamente, ela observa mais. Sabe? O neon agora também é uma memória meio que estética, é um resquício, sabe, que pinta ali de vez em quando em cenas de flashback e tal, ou em momentos de delírio, mas a base agora é um realismo cru, é quase documental. Essa mudança visual ela deve acompanhar também uma mudança de sistema dramático. Na adolescência, o conflito de Euphoria era mediado pelo pertencimento, sabe? Era validação social, era o medo do isolamento no colégio. Agora, o sistema vai ser o peso da vida adulta e a inevitabilidade das consequências. O vício da personagem da Zendaya, por exemplo, não é só uma experimentação perigosa, é uma dependência crônica que moldou o caráter dela e, principalmente, as falhas que ela veio cometendo, né, ao longo desse tempo todo. E isso exige uma atuação de exaustão. E aqui entra o trabalho magistral da Zendaya, sabe? A garota que a gente conheceu lá atrás, né, aquela impulsiva, magnética, tal, cheia de dor, ela ficou lá. A de 2026 é uma mulher cansada, sabe? E a exaustão é uma das coisas mais difíceis de serem filmadas, porque ela não grita, ela pesa, ela desacelera o corpo, ela altera o ritmo da fala, ela transforma o olhar em alguma coisa fixa, meio que sem brilho, aquela coisa meio fosca.
E é mais ou menos por aí, sabe, galera? Vamos falar um pouquinho da direção. A direção do Levinson, ela parece que entendeu ali que para essa história continuar sendo relevante, ela precisava parar de ser sedutora, ela precisava começar a ser honesta, pelo menos honesta. Tecnicamente, os planos dele ficaram mais longos, menos videoclipe da MTV, saca? E existe também uma tentativa clara de abandonar aquela estética da intensidade constante para explorar a permanência do desgaste. E esse é o ponto exato assim onde acontece a ruptura. Se Euphoria 3 sustentar essa nova linguagem, ela deixa de ser um fenômeno da moda e passa a se tornar uma obra de maturidade cinematográfica. Vai ser um processo bacana. Enfim, acho que vale a pena a gente arriscar aí, né? Mas o risco é gigante, sabe? Sem o brilho, sem o glitter, sem aquele apelo visual que acabou em consagração, a série corre um risco seríssimo aí de parecer uma obra fugindo da própria sombra. Olha pra mim. Eu consigo ver que você é uma boa garota numa situação ruim. Não concorda? Porque, no fim das contas, essa temporada está lidando com alguma coisa mais forte que os personagens. Ela lida exatamente com o nosso desejo, sabe, assim, enquanto espectadores. O verdadeiro teste para o Sam Levinson é provar se ele é um autor capaz de evoluir a própria linguagem ou se ele foi só um criador que atingiu o ápice visual cedo demais e agora não sabe como é que ele vai envelhecer. Isso é um risco, né? Esse salto temporal ele foi uma solução, mas soluções estruturais elas não garantem impacto emocional. Sabe? Agora a série precisa provar que ela ainda tem algo mais para dizer sem depender do hype que jogou ela no topo, sabe? E eu quero ouvir você que está aqui comigo batendo esse papo no set. Você está pronto para ver esses personagens sem aquele filtro que transformava a dor em imagem de vitrine? Ou você acha que a força de Euphoria estava justamente naquela estilização ali que agora está sendo deixada para trás? Aí, são perguntas que eu quero que você responda. Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal se você não estiver inscrito ainda, ativar as notificações para não perder nada do que a gente traz aqui. E não esquece, a gente se vê no próximo set.